Boa noite. Boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente começar a nossa live. Nossa live hoje é muito especial, hein, Ju? Tem a Sabrina aqui com a gente. Sabrina foi maquiada pela artista Juliana. Conta aí, Ju, como é que foi essa maquiagem? Gente, essa maquiagem, só enquanto o pessoal entra, só contar para vocês. Essa maquiagem eu vi no YouTube e foi feita com maquiagem toda by Maria Luísa, minha filhota. Maquiagens muito ousadas, vermelhas, boninas. E aí demos esse resultado aqui. Não ficou profissional, mas eu acho que para a nossa live vai ser bem ilustrativo. Acho que vai ajudar a gente mostrar metade do rosto com anatomia facial e com a outra metade a gente vê, né, o movimento dinâmico da face, sem a cola dos músculos, mas podendo ter a referência do outro lado. Então eu acho que vai ficar bem interessante, bem ilustrativa. Obrigada pela nossa modelo, que nos cedeu, né, a sua imagem, suas horas para estar aqui. Ô, gente, vocês podem deixar perguntas aí nessa interrogação embaixo, porque daqui a pouco, quando a gente falar dessas 6 dicas, a gente vai abrir para perguntas, né, tanto de pacientes quanto de médicos que estejam aí acompanhando a gente. Nosso curso é do hands-on, né, o segundo hands-on nosso, vai ser aqui na clínica no final do mês, são 2 dias. Nós vamos fazer o hands-on bem bacana, né, Ju? Quer falar um pouquinho pra gente? Muito bacana. Nossa ideia é que seja um grupo bem pequeno de alunos e com isso a gente consiga fazer um curso bem intimista mesmo, colocar assim a mão mesmo ali nos voluntários, né? Cada aluno vai trazer um voluntário, vocês vão ter a oportunidade de praticar realmente a aplicação da toxina botulínica sob a nossa supervisão, minha e do Bruno, e tendo uma visão da oftalmologia e da dermatologia que eu acho que é muito interessante, né? Então eu acho que vai ser um curso riquíssimo, ainda com apostila, material didático, a oportunidade da gente trocar também uma ideia sobre gestão em toxina. Então são todos muito bem-vindos no curso. E agora a Sabrina vai ter que participar também, né, Ju? Ela já foi eleita nossa manequim. Vamos começar então? A gente vai aproximar um pouquinho o rosto dela, então a gente vai sair da tela para que a gente possa mostrar com mais riqueza de detalhes. Vamos lá. Isso, aproxima bem. A Veida vai começar com algumas perguntas aqui para a gente falar dos erros mais comuns na aplicação da toxina e a gente poder mostrar na Sabrina, né, como evitar esses erros e uma vez que eles aconteceram, como é que a gente pode fazer para corrigi-los, né? Então a gente está só enquadrando aqui o rosto da Sá. Isso. Ótimo. Aí. Perfeito. Vamos lá. Primeira pergunta, Veida, vamos lá. Fiz botox somente em terço superior e meu sorriso travou. Quer que eu fale? Pode falar, Ju. Então, gente, o seguinte. Por que é isso? Muitas vezes o paciente ele só faz botox no terço superior, orbicular, no músculo prócero e no corrugador, né? Que são os músculos da cara de bravo que fazem esse movimento. Faz aí. Isso. E no frontal. E às vezes o paciente chega no retorno pós-operatório, pós-botox e fala: ô, doutora, tá muito bem, mas meu sorriso está travado, eu tô sentindo que tá meio congelado o meu sorriso. E às vezes até um pouco assimétrico, né, Ju? E às vezes pode estar até um pouco assimétrico. Por que isso acontece? Isso acontece, gente, quando se vai tratar o orbicular aqui na lateral, ou seja, as ruguinhas, né, que a gente chama de pés de galinha, que tem essa direção em leque aqui na lateral dos olhos. E a gente quer tratar rugas que descem aqui para a região da bochecha, geradas pela contração do orbicular. E o que acontece se a gente vem muito aqui para baixo? A gente pode fazer uma difusão para o músculo zigomático maior e menor e com isso a gente tem um problema realmente de mastigação na hora do sorriso. O que o paciente mais queixa é que às vezes gruda alimento e ele não consegue tirar, ou sente que na hora de sorrir o sorriso não está indo muito bem, que ele está travado. Por quê? Porque o orbicular ele está aqui. E quando a gente vai tratar as rugas que descem para a região da bochecha, olha a proximidade que tem do orbicular com o zigomático. Então, pode pegar as fibras do zigomático por difusão e com isso você ter um problema realmente de travar o sorriso do paciente. Além de dar aquele sorriso em prateleira. Exatamente. Fala aí, Bruno, sobre o sorriso em prateleira. Exatamente. Aí quando o paciente ele vai sorrir, a bochecha sobe, né? Ela sobe. Cuidado com o meu desenho, tá? Ela sobe.
Mostra aí, visualizar. O que acontece? O que o Bruno está falando é que quando a gente trata o orbicular muito baixo, o que vai acontecer? A gente vai vai travar o orbicular aqui, ele vai ficar todo paralisado, e na hora pode sorrir, sabe? Na hora que o paciente sorri, a bochecha trava aqui, pode sorrir forte mesmo. A bochecha trava. Então gera o chamado efeito em prateleira. Essa bochecha ela fica parada aqui e tem gente que chama esse efeito até de cara de macaco, monkey's face. Por quê? Porque o macaco ele tem uma divisória muito certinha entre a região do terço médio e a região aqui periorbital. Então fica a chamada monkey's face ou efeito em prateleira. Muitos pacientes às vezes falam assim, doutor, eu quero fazer botox, mas da última vez eu fiquei muito bochechuda e eu não entendi por que isso aconteceu. Então só para vocês entenderem, o bochechudo é porque desceu muito com a aplicação, veio aqui para essas rugas aqui, tentando amenizar essas rugas que descem para a bochecha geradas pelo orbicular e travou a bochecha aqui. Só lembrando que existe outras formas de tratar essas rugas mais baixas, né? Com ácido hialurônico, com bioestimulador de colágeno, fio de PDO. Então é sempre bom associar a técnica. Então nem sempre a toxina botulínica vai ser a melhor opção para tratar essas rugas mais baixas. Excelente. E nem é, né, Bruno? Na verdade, assim, evitar mesmo tratar essas rugas mais baixas e procurar realmente outras opções, né? Próxima pergunta. Fiz pontos em terço inferior e agora meu sorriso está torto. Quer falar? Posso falar. Então, gente, a gente sabe que a toxina mais comumente realizada é do terço superior da face, né? Que é a ruguinha de bravo, a ruga do sorriso, a ruga da testa. Mas existem pontos na porção inferior que são muito importantes também, tá? A gente sabe que tem um músculo chamado músculo abaixador do canto do lábio, faz o Sabrina aquele movimento para baixo que eu te expliquei. Esse movimento aqui, ó, tá vendo? Esse músculo que é o abaixador do ângulo da boca, ele puxa o cantinho da boca para baixo, tá? Então, pode relaxar. Existe um ponto, né, que a gente faz justamente nesse músculo, que é esse músculo que eu estou desenhando aqui agora, delimitando, que é um ponto baixo que a gente faz mais na lateral para relaxar essa musculatura, para que a gente possa subir o cantinho da boca. E muitas vezes, se você faz esse ponto muito para medial, você pode pegar um outro músculo aqui, que é o abaixador do lábio, que quando você pega esse músculo, pode dar uma assimetria no lábio. Então, muitas vezes o lábio fica torto, porque você para o músculo lateral, o músculo que está ao lado, que é o músculo abaixador do lábio. Então, muito cuidado com esse ponto, sempre fazer mais lateral. A dica de ouro que eu dou é colocar a agulha virada contrário, né? Para você não jogar produto para lá, né? Então, a toxina do terço inferior, ela contempla vários outros pontos, como o mento, com aquele queixinho que fica todo com furinho. A gente pode fazer os pontos também. Muito cuidado na hora de fazer o mento, de não fazer o mento, o ponto muito lateral, que você pode pegar esse mesmo músculo, né? Então, toda essa região aqui é importante ter um cuidado adicional, né, para poupar o músculo abaixador do lábio. Então, tanto o músculo mentoniano quanto o músculo abaixador do canto do lábio, ele tem que ser feito com muito cuidado na dose certa e na inclinação da agulha correta também. Quer complementar, Ju? Eu quero complementar com uma observação anatômica interessantíssima, vira um pouquinho, sabe? Que é o seguinte, o depressor do ângulo da boca, ele é um músculo que ele tem uma conformação triangular e o ápice, ele está aqui no canto da boca e ele vai abrindo à medida que ele vai inferiorizando. Aqui, né, Ju? Exatamente. Então, a base dele é aqui. Exatamente. Agora, o contrário, que é o depressor do lábio inferior, ele é um triângulo também, mas com a base virada para cima. Então, o que isso quer dizer para nós? Tem profissionais que preferem fazer esse ponto do depressor do ângulo da boca aqui. Eu não indico muito isso. Por quê? Porque se a gente pensar no tamanho, na largura do ventre muscular, do depressor do ângulo da boca aqui, ele está muito mais próximo aqui do depressor do lábio inferior. O ventre do depressor do lábio inferior é muito mais largo aqui e tem maior risco de difusão, não só para o depressor do lábio inferior, mas também para o modíolo, né? Para essa região aqui do sorriso, que pode pegar risório também por difusão. Então, a minha dica de ouro, além da dica do Bruno, é além de usar a agulha para fora, que ele já falou, fazer ele um pouquinho mais inferior, porque o ventre muscular dele é mais largo e com isso você tem uma possibilidade de difusão para o depressor do lábio inferior, que aqui vai ficando mais triangular, menor. E eu vou entrar aqui um pouquinho no meio, só para mostrar que quando se fica, nossa, meu rosto ficou enorme, mas quando se dá esse problema de difundir para o lábio inferior, geralmente o paciente fica com um sorriso assim.
assim, mostrando o dente de baixo. Por quê? Porque você lesa o depressor do lábio inferior desse lado, com isso você vai ter uma hipercinesia do lado contralateral. Então, qual que seria o tratamento para esse sorriso assimétrico? Fazer um ponto proposital no depressor do lábio inferior do lado contralateral, uma dose baixinha, porque a gente tem que lembrar que esse efeito é de difusão, então a gente geralmente coloca no máximo uma unidade, para você paralisar propositalmente o depressor do lábio inferior aqui e com isso você conseguir simetrizar o sorriso novamente. Maravilhoso. Né? Próxima pergunta. Fiz pontos de masseter e piorou minha dor de cabeça. Boa, pode falar. Isso foi legal que no último curso, né, Ju, a gente falou um pouquinho sobre o tratamento do masseter. Só para vocês entenderem, gente, masseter é um músculo da mastigação, o principal músculo da Vira aqui mastigação. um pouquinho para mostrar. Né, que ele é um músculo que tem um vento superficial e um vento profundo, então é um músculo mais profundo, e que a gente pode fazer a toxina nesse músculo em duas situações específicas. Em pacientes que têm um problema da articulação, da ATM, então ele tem o famoso bruxismo, né, pacientes que têm dor, né, pelo excesso de força que ele imprime nessa musculatura. Então, muitos pacientes que usam placa de bruxismo, a toxina botulínica é um tratamento complementar. E ele pode ser usado também naqueles pacientes que têm uma hipertrofia dessa musculatura, né, com alargamento do rosto. Então, algumas mulheres, principalmente, têm o rosto muito largo, a custas dessa hipertrofia. Então, essa toxina nessa região, no músculo masseter, ela serve para quê? Para afinar um pouquinho o rosto, sabe, Ju? Então, existe às vezes alguma simetria, você pode compensar, né? Então, tem feito muito toxina, às vezes, pacientes com rosto muito, muito largo, né? Pacientes que têm essa hipertrofia. Lembrando que esse músculo aqui da mastigação, quando a gente morde, Sabrina, essa musculatura aqui, que é a do músculo temporal, ela também é uma musculatura auxiliar à mastigação. Então, toda vez que você fizer a toxina no masseter, se você não faz a toxina no músculo temporal, você tem uma compensação. Então, muitas vezes o paciente faz masseter, né, e ele tem uma hipertrofia do músculo temporal compensatório. Então, a minha dica de ouro é, nunca faça masseter isolado, sempre faça com o músculo temporal. Lembrando que o músculo temporal é o músculo mais superficial aqui, e o masseter é o músculo mais profundo. Eu gosto de usar... Outra dica de ouro é fazer masseter com uma agulha maior, sabe, Ju? A agulha um pouquinho mais comprida para você conseguir atingir o músculo em toda a sua profundidade. Eu até gosto, às vezes, de apertar um pouquinho, né? Para tentar colocar a toxina mais profunda. Uma outra dica de ouro, a terceira dica para essa região, é sempre fazer, às vezes, ele em L, né? Eu gosto de fazer um ponto aqui e um ponto aqui. Nunca fazer o ponto aqui, porque você pode pegar fibras do risório. Então, às vezes, se você pegar a fibra do risório, que é um músculo que é um pouco mais superficial, você pode dar um sorriso assimétrico pelo desvio, né? Que o risório é o músculo que faz o sorriso lateral, né? Então, ele faz esse movimento aqui. Se você paralisa ele aqui, você vai ter uma compensação contralateral e vai ter uma assimetria. Então, 3 dicas de ouro. Masseter se trata com temporal junto, agulha profunda, mais comprida, para atingir a profundidade, e sempre tentar preservar o ponto mais medial para não pegar risório. Uma outra dica, só complementando, que quando se faz o ponto no masseter, uma dica também complementando o que o Bruno falou de ter que ir mais profundo para pegar as fibras mais profundas no masseter, por exemplo, se em um ponto você vai colocar 5 unidades, 10 unidades, enfim, depende da força que você está trabalhando aqui no masseter, que você quer paralisar, uma dica é você ir profundo com a agulha, uma agulha mais longa e profundo, injetar um pouco e ir subindo, injetando, para conseguir pegar as fibras mais superficiais também. Então, isso é uma dica boa também na aplicação do masseter. Então, hoje teve um paciente, minha última paciente do dia hoje, que foi uma coincidência, ela tem uma assimetria de masseter, ela tem um masseter muito mais hipertrofiado de um lado. Então, o que a gente fez? A gente fez a toxina habitual que ela faz para a ruga de expressão no terço superior, a gente fez músculo temporal, mas do lado que o masseter dela era mais hipertrofiado, eu fiz mais unidades. Eu fiz 30 unidades de um lado e 20 unidades do outro. Então, a ideia é o quê? É tentar compensar em longo prazo, que ela vai simetrizando esses dois lados dela. Então, você pode usar a toxina também para deixar o paciente mais simétrico. Então, é mais um artifício, né, Ju? É mais um tratamento. É um tratamento estético e funcional. E funcional ao mesmo né? tempo. Muito legal. Próxima pergunta. Fiz somente os pontos de cara de bravo e minha pálpebra caiu.
Muito interessante. Olha só, gente, às vezes acontece do paciente ter uma pitose pós-aplicação da toxina. E aí a gente fica se perguntando o que eu fiz de errado, o que aconteceu. Então vamos lá. Quando a gente vai fazer os músculos da cara de bravo, faz cara de bravo, sabe, pra gente? A gente trabalha no corrugador, no próceros, né? Pra gente eliminar as rugas, não só as verticais, quanto também a horizontal gerada pela contração do prócero. A gente tem que lembrar na anatomia que o músculo corrugador é um músculo que ele tem a origem mais profunda e que à medida que ele vai se lateralizando, as fibras dele vão se superficializando também, ele vai ficando mais fino. Então, quando o paciente tem um corrugador muito forte e que se quer fazer um ponto acessório, vou colocar aqui, ó, que se quer fazer um ponto acessório, porque às vezes o corrugador ele tem a força contrátil tão forte que ele contrai a partir daqui, né? E se quer fazer um pontinho acessório, a gente tem que lembrar que esse ponto acessório ele tem que ser mais superficial, pensando no ventre muscular do corrugador, que aqui é mais delgado. Se a gente vai com muita profundidade e injeta uma quantidade de unidades maior ou que a toxina ela esteja muito diluída e que o halo de diluição dela fique mais... o halo de ação fique mais amplo, o que pode acontecer? A gente pode ter uma difusão inadvertida dessa toxina pelo forame supraorbital. Essa toxina vai lá para dentro da órbita, vai difundir para o músculo elevador da pálpebra, que é o músculo que ele tem forma de leque e ele faz esse movimento de abertura dos olhos, e você tem a pitose em consequência desse ponto acessório do corrugador, tá? Então, se isso acontecer, o que eu faço, Ju? Agora aconteceu a pitose, como é que eu posso fazer para melhorar isso, uma vez que o paciente não vai querer conviver com essa pitose 4 meses até o efeito da toxina sair? Primeiro, a gente tem que lembrar que como é um efeito de difusão, esses efeitos colaterais da toxina, eles demoram menos que 4 meses, né? Eles ficam mais evidentes nos primeiros dias, nas primeiras semanas após a aplicação da toxina. Mas uma coisa que a gente pode lançar a mão é uma gotinha no olho pitótico de um colírio que chama Cristalin, ou qualquer colírio que tenha vasoconstritor, que é uma substância alfa-agonista, tá? Pode ser Cristalin, pode ser Claroft, tá? Que tem a substância alfa-agonista que vai agir sobre o músculo de Miller, que é um músculo que a gente tem na pálpebra, que é responsável pela elevação em 2 milímetros da pálpebra superior. Se você contrai o músculo de Miller por ação simpática, ele é um músculo simpático, então a alfa-agonista ajuda nisso, você tem uma elevação da pálpebra em 2 milímetros, ou seja, o músculo elevador está lá, com uma paresia por difusão da toxina. Mas o músculo de Miller, que ajuda o elevador a levantar a pálpebra, ele pode contrair com a ação da gotinha do colírio, somente do lado que houve a pitose. Se você pinga dos dois lados, aí não vai surtir efeito algum. Assim, lembrando, né, Ju, que a pitose é sempre um problema grave, né, assim, estético para o paciente, então a gente tem que fazer um máximo para evitar. Para evitar. Eu, graças a Deus, eu nunca tive. Graças a Deus, eu também não. Então é só para falar que a gente faz muita toxina, então se você seguir as regras, se você não avançar demais, você consegue fazer uma toxina segura. Exatamente. A segurança sempre, né? A toxina é um tema, assim, às vezes muito comum, né? É um procedimento muito realizado, mas existem os problemas também, né, Júlia? É muito importante a gente ter pé no chão e saber fazer com segurança. Com certeza. O Botox me deixa bochechuda e por isso não aplico mais. A gente falou sobre isso. A gente falou já. A gente falou um pouquinho sobre isso, que é justamente quando a gente vai fazer a toxina no músculo orbicular e a gente desce muito o ponto, tentando tratar aquelas ruguinhas mais baixas e trava, às vezes, o zigomático ou o zigomático maior. Já foi respondido na outra dúvida. Fui tratar as rugas do nariz e meu lábio superior travou. Boa. Pode falar. Então, existe um músculo chamado músculo elevador do lábio e da asa nasal, que é um músculo que passa justamente nessa localização aqui, ó. Então, ele vai até no lábio, né? Então, quando a gente quer, por exemplo, o paciente tem sorriso gengival, ele é um tratamento acessório que a gente pode fazer. Mas para a ruga do coelhinho, que é a bunny line, que é aquela ruguinha que dá quando a gente faz essa ruguinha aqui para mim. Essa ruguinha aqui, o que acontece, ela é causada justamente pela ação do músculo nasal. Então, se você faz esse ponto muito lateral, você pode pegar fibras do músculo elevador do lábio e você pode travar o sorriso um pouquinho. O sorriso, na verdade,
você pode rebaixar o sorriso, né, Ju? Exatamente. Então, muito cuidado na hora de fazer esse ponto e não fazer ele muito lateral, né? A não ser que você queira travar o sorriso, né? Paciente com sorriso gengival, a gente sabe que alguns músculos estão implicados no tratamento do sorriso gengival. É aquele paciente, quando sorri, a gengiva aparece muito. Então, tem dois músculos principais, que é o músculo elevador do lábio, né, Ju? Que está justamente aqui, né? O elevador do lábio que tá aqui, ó. E o músculo elevador do lábio e da asa nasal. Então, por isso que o ponto que a gente faz do sorriso gengival, ele pode ser um ponto nessa localização às vezes, né? Justamente meio centímetro do lado da asa nasal. Eu geralmente oriento os alunos, né, colocar o dedinho assim do lado da asa nasal e marcar na linha da asa nasal o ponto aqui. Porque justamente você vai pegar esses dois músculos, né, Ju? Que é o músculo elevador do lábio e o músculo elevador do lábio da asa nasal. Então, se o objetivo for travar o sorriso um pouquinho para o gengival, ok, faça o ponto mais lateral. Se for tratar bunny lines, ruguinha do coelhinho, que é a ruguinha nessa região, faz mais medial. Exatamente. E lembrar, gente, que sorriso gengival é um ponto muito, assim, para mim, é o ponto que mais modifica a fisionomia da pessoa. Então, se a pessoa está fazendo pela primeira vez um sorriso gengival, ela tem que ter a gengiva muito exposta para realmente, assim, ela ficar satisfeita com o resultado, porque realmente trava o lábio superior e altera muito a fisionomia. Então, assim, dica de ouro é faça pouco. Exatamente. Né? Comece com menos, né, Bruno? Faça pouco, 1 a 2 unidades por lado. E você, depois de 2 semanas, você reavalia o paciente e, se necessário, você aplica mais um pouco. Então, gente, sempre esses pontos mais avançados, né, a gente tem que ter cautela, né, Ju? A gente tem que ter cautela para não, às vezes... Porque se você trava o sorriso demais, o paciente fica com um sorriso travado e é muito ruim. E artificial. Fica artificial. Todo mundo nota que alguma coisa foi feita. Exatamente. Existem outros meios também de você melhorar o sorriso gengival, com preenchimento de lábio. Às vezes você consegue esconder um pouquinho a gengiva com o lábio. Né? Tem outras formas também. A própria odontologia tem métodos, né, Júlia? A gente melhorar o sorriso gengival também. Então a gente pode associar técnicas também. Ótimo. Ô, gente, se tiver dúvidas, agora a gente vai abrir para as perguntas, para as dúvidas, para não ficar muito extenso. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas com a nossa modelo viva. Fiz botox intersuperior e percebi que ao fazer cara de brava, o nariz fica todo igual. Deixa eu explicar por que isso acontece. Pode? Claro. Roubei a vez de Bruninho aqui. Quando a gente faz e paralisa muito os músculos da glabela, né, que é os músculos de fazer cara de bravo, o que acontece? Muitas vezes, por não conseguir contrair mais essa região, a gente vai fazer uma hipercinesia, né? O músculo que não foi tratado, por exemplo, o músculo do nariz, se ele não foi tratado, ele fica hipercinético, ele começa para compensar a cara de bravo. Deixa eu até fazer aqui na frente, aqui, ó. Então, eu não consigo mais fazer cara de bravo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tentar compensar com o nariz a minha cara de bravo, porque aqui tá liso, e eu faço isso aqui. Então, se eu não fiz os pontos do nasal, esses pontos nem sempre apareciam antes, mas eles podem começar a aparecer depois de ter tratado muita glabela. E aí, no retoque, a gente geralmente faz os pontinhos do nasal para evitar, né, essa compensação do músculo nasal em função da paralisia da glabela. Tá. Ô, Veira, você conseguiu ver alguma pergunta aí? Não. Ô, gente... O objetivo da nossa live hoje era ser rápido, né? A gente queria mostrar as principais complicações. Teve uma audiência super legal, né, Ju? Nossa, gostei demais. A gente tá muito feliz. Nós vamos fazer segunda-feira, 103 pessoas assistindo. A ideia é fazer várias lives pequenas, né, Ju? Que não tomem muito tempo das pessoas. E a gente tá... O Ju quer falar um pouquinho mais sobre o nosso curso? Só complementar para quem entrou depois, gente. Eu e o Bruno, a gente está fazendo um curso unindo um pouco da nossa expertise, né? Muitos anos de aplicação em toxina botulínica, eu na oftalmo, na oculoplástica, o Bruno na dermatologia. A gente vai fazer um curso aqui na CBV Clínica, um curso hands-on, muito pequeno, intimista, para a gente conseguir dar uma atenção bem individualizada para cada aluno. Esse curso vai ter uma apostila didática escrita pela gente, assim, com essas dicas de ouro por escrito, né, com fotos de pacientes, com aplicações diversas, né, não só de terço superior, mas de terço inferior, contorno facial, né, o efeito Nefertiti, né, que a gente chama. E vamos tratar também a parte funcional de paralisia facial, né, Ju? Não só a parte estética, como também a funcional, né, e Bruno vai falar com a gente, que Bruno
é a melhor pessoa para falar sobre isso, sobre gestão, né, Bruno? Gestão e precificação em toxina. Sem contar na experiência da clínica, vai estar incrível, né? A gente está montando um dia super especial. Então, as vagas estão abertas, né? A gente tem algumas vagas restantes ainda. Eu espero você, médico, né, que queira aprimorar o seu conhecimento em toxina. A gente está aqui de braços abertos esperando por vocês. Até, gente. Espero que vocês tenham obrigado, gostado. Viu? Foi ótimo. Obrigado, Sabrina. Obrigada, nossa modelo. Um beijo. Boa noite para todo mundo. Até.